Pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer o convite da casa, da gente poder estar aqui confraternizando. Dar parabéns para a casa. 75 anos de um centro espírita quer dizer que esse centro espírita deu certo. Porque aqueles que não dão, não chegam nessa idade, A maioria de nós aqui nem tem essa idade. Então, quando a gente vai a um centro espírita que tem 50, 60, 70 anos, quer dizer que ele já se consolidou. Normalmente, quem fundou já desencarnou e conseguiram sustentar e continuar a obra. De vez em quando eu vou lá na casa da irmã Alcione, que é do seu Agripino, tem 102 anos. Toda vez que eu falo que eu chego lá, eu pergunto para ele como é que está. E não vai nunca, 102. Ele está lá na reunião, trabalha, está lá fazendo as tarefas dele, impressionante. Mas a maioria de nós, vai desencarnar antes. Mas as casas têm que ficar, As religiões têm que crescer para que a gente possa continuar esses trabalhos. Bom, a gente foi convidado a trabalhar a terceira parte do livro Memórias de um Suicida, e o tema central desse livro vão ser as questões da imortalidade da alma e a valorização da vida. Então, nós não precisamos simplesmente entender sobre imortalidade da alma. A gente precisa sentir esse movimento, a gente precisa ter convicção desse elemento e a gente precisa vivenciar a nossa vida de acordo com esse ensinamento. Não adianta eu dar palestra sobre a imortalidade da alma e os meus tesouros serem perecíveis. Eu ser coordenador de estudo que fico falando sempre de mortalidade da alma e as minhas atitudes não estão ligadas às questões do espírito. Então a gente precisa mais do que conhecer, é a gente se esforçar para vivenciar esses ensinamentos que a doutrina traz para a gente. Quando a gente fala de valorização da vida, muitas vezes a gente fala assim, porque é minha vida, eu faço dela o que eu quiser. Na verdade, a vida foi dada por Deus, Deus criou, e a gente está nesse processo de evolução. Então, a gente precisa entender, isso é um conceito que às vezes a gente tem uma dificuldade, que é muito comum as pessoas falarem com a gente assim, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Paulo falava isso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O livre-arbítrio quer dizer que você pode fazer quase tudo, mas que você arca com as consequências daquilo que você fez. Então, livre-arbítrio não é você fazer o que você quer, mas é você escolher o que você vai fazer sabendo que você é escravo das consequências que você elegeu. Quando a gente começa a perceber que nós somos escravos das consequências do que nós fizemos, a gente percebe que a gente já não é tão mais livre quanto nós imaginávamos. Então, quando nós buscamos valorização da vida, quer dizer que o maior equívoco que nós podemos cometer diante de Deus é o autoextermínio. Nós precisamos aprender a fazer a diferenciação da pessoa que suicida e do ato do autoextermínio. O ato do suicídio, ele precisa ser combatido, mas a pessoa que cometeu o delito precisa ser acolhida. O ato é diferente da pessoa. A pessoa precisa ser sempre acolhida. Ela já tem uma carga de sofrimento muito grande e não precisa de julgamentos do lado de fora. Ela já se condena muito internamente. Então, quando nós falamos das pessoas que cometeram suicídio, nós temos o dever de acolher e respeitar as pessoas. Mas o ato do suicídio não merece aplausos, ele precisa ser combatido. E a melhor forma de combater ele é a informação. Porque a partir do momento que eu começo a perceber que por mais dor que eu esteja tendo, o autoextermínio só vai aumentar a minha dor, perde o sentido tirar a minha vida. Porque todo mundo que desencarna, a companheira estava falando que aqui tem 2 reuniões de socorros aos suicidas, toda vez que a gente for conversar com um espírito que suicidou, ele sempre vai chegar na mesma questão. Ele não queria morrer. Ele queria acabar com a dor que ele sentia. E ele estava tão desestruturado, tão desesperado, que ele não via outra solução.
naquele momento que ele estava. Então ele quer matar o seu sofrimento, a sua dor, as suas dificuldades. E ele não teve ferramentas, não teve recursos para lidar com aquilo. Então o ato precisa ser sempre combatido por nós. Mas todas as vezes que tivermos diante de notícias de suicidas, conversas com espíritos que cometeram suicídio, nós temos esse dever de respeitá-los, de não julgar, de fazer boas vibrações, de num momento esclarecer, em outros momentos consolar, porque eles já passam muito sofrimento. E condenar não ajuda de nenhuma forma esse processo. Tem um filme que chama Divaldo, Mensageiro da Paz, que aonde eu vou e se eu posso eu falo desse filme. Para mim é o filme mais bonito que eles já fizeram até hoje. Quem não viu, vale muito a pena ver. Quem já viu mais de 20 vezes, eu recomendo ver mais também. Para mim é um filme que já é um nível de filme de Planeta Regenerado. Acho que é o que a gente vai ter para frente. E vai ter uma parte do filme onde a mãe do Divaldo está numa igreja e ela recebe a notícia que a filha suicidou. E ela está num estado de muita dor e o padre se retira para celebrar a missa e a mãe do Divaldo pede para o padre celebrar a missa em memória da filha. E o padre se desculpa com a mãe de Divaldo e fala que não pode fazer isso, porque existe um movimento na igreja de condenar o suicídio ao fogo eterno. É uma crença que existe que a pessoa que suicidou vai ficar eternamente no inferno. E a mãe se revolta diante dessa experiência. E por que eu trago esse movimento? Para a gente refletir que diante de uma mãe que tem a perda de um filho, a doutrina espírita traz para a gente que a maior dor que nós podemos sentir reencarnados é a perda de um filho. É a maior dor que a gente pode vivenciar aqui na esfera física. Então você imagina que diante dessa perda, você tem que lidar com a informação que além de ter perdido sua filha da presença física, ela eternamente vai estar sofrendo no fogo do inferno. E aí uma mãe semi-analfabeta pergunta para o padre assim, como pode um Deus amoroso condenar eternamente minha filha por um erro que ela cometeu? Então, quando nós falamos de suicídio aqui, nós estamos falando do maior equívoco que nós podemos cometer, é verdade. Mas também nós estamos falando que Deus vai dar quantas chances nós precisarmos. Então, por maior que seja o sofrimento do suicídio, e quando a gente fala o sofrimento do suicídio, a gente fala do sofrimento que os parentes também sentem, porque é uma coisa importante que o livro vai trazer para a gente, porque a dor de parentes que perdem pessoas pelo suicídio, ela é muito grande. Então, o suicídio é a pior experiência que a gente pode cometer. Mas até na pior experiência que a gente pode cometer, nós teremos chances de reerguer. E nós vamos reerguer. Muitos de nós aqui podem ter cometido suicídio. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, não sei. Quantas vezes a gente cometer, a gente vai ter chance de reparar. E um dia a gente vai alcançar a perfeição que a gente pode chegar. Né? Então isso é importante porque, de fato, é um tema duro, doloroso, mas precisa ser tratado com esse ingrediente que não é eterno. O seu castigo é proporcional à necessidade de reparo de cada espírito. Por isso que tem atenuantes e agravantes, tem intercessão, e para tudo isso a gente chama de misericórdia de Deus. Existe um autor que se chama Augusto Cury, que ele não é espírita, ele é um médico, psiquiatra, escritor, e um livro dele se chama Ansiedade, tem muitos anos que ele publicou, ele colocou um dado para mim que me impactou muito, que ele falava que ia chegar um dia na humanidade que acaba 2 pessoas do planeta, uma teria problemas psiquiátricos, problemas psíquicos, que iam precisar de tratamento profissional como psiquiatra. Quando chegou a pandemia,
Isso aconteceu. Eu imaginava que quando passasse a pandemia as coisas iam se normalizar, mas não normalizou, né? Então a gente vive essa pandemia do transtorno mental, das doenças da alma, porque todo transtorno que nós temos na mente, na realidade é uma doença do espírito, é uma doença no nosso eu profundo, né? E quando a gente fala dessas doenças psíquicas, a depressão é a maior delas. E por que esse dado é importante no nosso tema de hoje? Porque a depressão é a maior causa de suicídio do mundo. Quem diz isso? É a Organização Mundial de Saúde. Então a gente tem um dado que de cada 10 pessoas que cometeram suicídio no planeta, 9 delas tinham transtornos psiquiátricos. Nós estamos falando que a cada 10 pessoas que suicidam no nosso planeta, 9 poderiam ter se tratado e evitado o suicídio. Dessas pessoas que cometem o suicídio, 75% delas tinham quadros depressivos. Então, o maior problema da depressão reside na possibilidade de suicídio. Né? Esses são dados que são importantes quando a gente fala de depressão e de suicídio. Então, o grande problema do suicídio é a pessoa acreditar que tirando a sua vida, o sofrimento acaba. Ninguém, de fato, quer tirar a própria vida, né? O que a gente realmente deseja matar é a dor que a gente sente. Só que tirando a vida, essa dor não acaba. Essa dor é amplificada. E além dessa dor, a gente vai vivenciar outras questões também em função do suicídio. Quando a gente fala dessa questão, tem uma mensagem muito importante que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que o item chama o suicídio e a loucura, que ela fala para a gente o que nós precisamos fazer como o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então é muito comum, quando a gente fala de espiritismo, as pessoas acreditarem que o espiritismo está propondo acabar com a dor e com o sofrimento. E essa não é a proposta do espiritismo. Quando nós falamos de doutrina espírita, o movimento principal dela é acabar com o nosso desespero. O nosso desespero faz com que a gente se desequilibre mais. O nosso desespero faz com que a gente tome atitudes precipitadas. O nosso desespero que faz esses processos que a gente começa a se atormentar. Então, a função da doutrina espírita é trazer essa calma, essa serenidade através de um raciocínio lógico, de uma fé raciocinada, de uma fé viva na base do trabalho e da transformação. Porque esse movimento que nós edificamos em nós mesmos, ele vai trazer uma base para a gente lidar com as dificuldades e sofrimentos da vida. Aquele que está certo que só é infeliz por um dia e que melhores serão os dias que virão, se enche facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Tem uma frase que Chico falava que tudo passa. Mas tudo passa quando a gente está disponível para aprender com aquela experiência e a gente tem paciência para passar o que precisa. Porque tudo passa não é na hora que eu quero, não é do jeito que eu quero. Tudo passa quando aquela experiência dolorosa que eu vivo me ensinou o que eu precisava. E ela não tendo mais sentido, ela vai embora. Mas não na hora que eu quero, nem do jeito que eu quero. Então, quando nós trabalhamos esses processos, a gente precisa entender que Deus é justo e que Deus só coloca em cada um de nós o fardo que a gente dá conta de carregar. Mas que Deus também confia que cada fardo com que a gente está carregando, a gente consegue aprender com ele e passar. Então, desistir do fardo que eu carrego é achar que Deus errou no peso do meu fardo. E não faz sentido, de fato, um Deus perfeito equivocar
com as nossas dores. Quando a gente fala assim, eu não sei por que eu estou passando isso, não tem problema não saber. A maioria das coisas que a gente passa, a gente não vai saber. Porque se a gente tem experiências milenares, muito do que a gente está passando não é de agora, é de antes. Eu não preciso saber por que eu estou passando. Eu preciso ter certeza que o que eu passo é justo. Eu preciso ter certeza que o que eu passo é importante para o meu crescimento. E eu preciso ter certeza que Deus confia que eu posso passar pela dificuldade que eu estou passando. E se Ele confia em mim, por que eu não vou confiar? Se Ele fala comigo que vai passar, por que eu não vou fazer passar? Só que a gente precisa ter calma, precisa ter paciência, precisa buscar vivenciar um dia de cada vez. Como Jesus dizia, cada dia já basta o seu mal. Não adianta não ver o fim, né? Você vai pegar uma viagem daqui para algum lugar agora à noite. Você consegue ver o seu destino final? Não. Você vê os 50, 100 metros da frente. E você só precisa ver esse primeiro degrau, esse primeiro processo. É o que eu tenho que fazer agora, não é amanhã. Então, quando a gente fala de suicídio, você precisa lidar com a sua dor agora. Não desiste agora, só hoje. Amanhã a gente cuida depois. E aí a gente vai levando um degrau de cada vez, um dia de cada vez, e vai se fortalecendo nesse caminho. Então, entrando no nosso livro, na introdução do livro, quem escreve é a Dona Ivone. A Dona Ivone vai falar que esse livro não é uma psicografia, que ela tem visões claras do que acontece, que ela é levada aos locais e que a ela vai transcrevendo o que ela vai vendo. Mas ela coloca na introdução, e é ela que escreve, e ela vai falar que ela teve uma experiência reencarnatória tão dolorosa, de tanto sofrimento, que as maiores alegrias que ela teve nessa experiência física dela eram contato com os espíritos. Eu, de fato, também adoro ter o contato com os espíritos. Mas a gente tem tantas outras alegrias normalmente na nossa vida. Agora, você imagina que experiência dura para uma mulher que passa décadas e décadas servindo ao espiritismo e vai falar que os momentos que ela teve de alegria eram unicamente em contato com os espíritos. Por quê? Era o compromisso dela, se dedicar a esse processo espiritual. Ela precisava trazer isso de forma muito intensa. Essa obra dela é uma joia para a gente. Então, ela conseguiu fazer com uma forma muito bela com que as mensagens chegassem para nós e para quem vai vir para frente. Olha o que ela fala. Foi graças a esse estranho convívio com os espíritos que me advieram as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei neste mundo, como a resistência para os testemunhos que fui chamado a apresentar à frente da grande lei. E aqui é interessante também que ela coloca que esse contato com os espíritos, esses ensinamentos que os espíritos trazem para nós, deu para ela aquela resistência moral, aquela capacidade de resistir às suas más tendências, aquela capacidade dela ver que ela estava com vontade de fazer alguma coisa, mas quando ela via que aquilo afastava ela do caminho reto, ela reunia forças através de uma prece, através de uma leitura edificante, através de um movimento que fosse que elevasse sua vibração para que ela não cedesse àquele impulso e perseverasse nesse caminho de seguir os ensinamentos de Jesus e da doutrina dos espíritos. Então, é uma mulher forte, com uma vida de muita renúncia, de muito sacrifício, de muita dor, mas de muita dignidade. Então, a gente precisa ter um respeito muito grande pelo que ela fez pela doutrina dos espíritos e pelas obras que ela trouxe para a gente. Então, aqui a gente entra nos capítulos que a gente foi convidado a falar, e aí a gente tem esse capítulo 16, que é o primeiro capítulo da terceira parte, e o título dessa obra é A Mansão da Esperança. Como tem muitas edições, houveram mudanças de nomes dos capítulos em algumas edições, tá? Na que a gente estava fazendo o estudo, chamava Mansão da Esperança. O que é esse movimento que é importante para a gente? Os espíritos envolvidos na história estavam numa cidade universitária
que estavam ali para quê? Para que eles estavam estudando? Para se preparar para reencarnar. Muitas vezes a gente chega aqui e fala, eu não gosto de estudar, não gosto de ler, não tem tempo. O plano espiritual, para quem não reencarna de forma compulsória, você não tem a escolha de você estudar, não. Você quer reencarnar? Você já tem consciência aí do seu caminhar? Então você vai estudar, você vai se preparar. E não é só ler e estudar, não. Eles têm atividades práticas que capacitam ou não eles poderem voltar. E a gente acha que reencarnar, a gente vai... Não. Quantas vezes eu já escutei? Eu não quero reencarnar mais, não. A mãe falou isso comigo. Isso não é questão de querer, percebe? Você pode adiar? Pode. Mas chega um momento que você reencarna de forma compulsória. É melhor ir pelo caminho mais leve. Pelo caminho da mansuetude, pelo caminho da inteligência, pelo caminho da fé. Porque vai ter mais amparo, vai ter mais preparo. Mas para os espíritos rebeldes vai ficando mais difícil. Os espíritos contam uma história que nasce um neném sem braços, sem pernas e cego. E as pessoas começam a ficar incomodadas com aquilo. Como que Deus permite? E os mentores um dia falam, é a 10ª reencarnação compulsória dele. Todas as outras 9, ele suicidou. A gente está podando a capacidade dele de buscar o suicídio. Sabe o que a criança fazia? Ela ficava rolando no berço para tentar cair no chão. O que mais que aquele espírito vai precisar para passar pela experiência? Os espíritos precisam ajudar aquele espírito a ficar vivo o máximo de tempo que ele consegue. Mas em algum dia ele vai chegar no projeto de Deus, é óbvio. Mas com a dose de sofrimento que não era necessária. Então, todas as dificuldades que a gente vive são consequência das nossas ações. Não tem ação do outro aqui. Tem responsabilidade daquilo que eu plantei, né? Então, era uma cidade universitária onde eles estavam indo buscar um aprendizado, buscar um fortalecimento diante dos desafios, porque esses alunos eram espíritos que suicidaram. Então, eles já vinham com essa experiência dentro deles, gravada neles. Eles tinham que se fortalecer para a nova reencarnação. Então, eles vão falar que eles estavam no hospital e que eles já eram gratos de estarem no hospital, porque antes eles estavam num vale tenebroso, onde Jesus fala para a gente no Evangelho, aonde ranger de dentes, ouvir prantos. Então, quando nós estamos num local de sofrimento e nós somos socorridos, nós já temos um alívio muito grande. Mas ser socorrido em um vale tenebroso não quer dizer que você está bem. Você vai agora para um movimento de ser tratado, você vai para um hospital. Quanto tempo? O tempo que precisar. Alguns anos, outros décadas, outros quanto tempo precisar. E aí os mentores vão falar que a turma desse grupo do livro eram formados por cerca de 200 espíritos suicidas, mas que tinham muitos outros espíritos que não estavam ainda em condição de frequentar esse estudo. Porque eles ainda não tinham condição mental e moral para conseguir ingressar nesses estudos. Então eles vão falar que eles vão ficar ali aproximadamente 10 anos na universidade espiritual, aonde eles vão de fato olhar para dentro deles mesmos, aonde eles vão ter o movimento de aprender conhecimentos exteriores, sim, mas principalmente de não conseguir mais fugir
das dores reais que estão na alma. Porque uma vez Emmanuel falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou que nenhum sofrimento físico é próximo do que é a dor moral no plano espiritual. Ele está falando para a gente assim, se você está achando que está difícil aí, imagina quando você fracassar e voltar para cá. Por isso que na série Nosso Lar do André Luiz vai ter uma parte que eles vão falar que 3/4 da humanidade desencarna tendo fracassado no seu processo reencarnatório. De cada 4 pessoas do planeta, 3 prometeram aos seus anjos, aos seus mentores, aos seus familiares, que iriam fazer uma lista. Quando desencarna, de cada 4 pessoas, 3 falharam. Por quê? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que responde. Kardec pergunta para os espíritos superiores: pode o homem, pelas suas próprias forças, domar as suas más tendências? Sim, frequentemente fazendo esforços insignificantes, mas que lhes falta vontade de fazer. Há quão poucos dentre vós exercem essa vontade? É porque a gente não quer. É porque a gente não quer fazer o que precisa. Nós ainda temos muito desejo para realizar. Por isso que a gente fala assim, quando eu aposentar, eu vou ajudar mais na casa espírita. Quando eu ganhar na cena, nossa, aí eu vou ajudar todo mundo. Quando minha doença melhorar, toda semana eu vou para uma tarefa. Quando meu filho formar, eu vou trabalhar menos. Só que às vezes essas coisas não chegam. E a gente continua com a conta. Então, qual que é a hora de fazer o bem? É agora. Não é depois. Porque a gente não sabe como vai ser o depois. Então, eles vão perguntar o que é o trabalho? É toda ocupação útil. Qual o limite do trabalho? O limite das suas forças. Nós precisamos trabalhar, não é o tanto que a gente quer, é o tanto que a gente aguenta. Mas não é o que eu quero, é o que eu preciso. E Paulo fala isso para nós. O bem que eu quero fazer, eu só não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. É a gente. Nós já sabemos o que nós precisamos fazer. Nós não precisamos mais de palestra para saber isso. A gente já sabe. A gente já sabe o que a gente precisa fazer. Só que a gente precisa escolher. Aí vai ter que abrir mão de algumas coisas? É. Vai ter que renunciar a algumas coisas? É. Vai ter que sacrificar? É. E é isso. Sacrifício, renúncia. O que Jesus viveu? Não foi isso? Dedicação, amor, renúncia e sacrifício? Trabalho. Né? E qual trabalho nós vamos fazer? Aquilo que a gente tem condição. Aquilo que eu já posso fazer agora é Deus falando comigo. Isso você já pode fazer. E aí eu faço. Né? E a gente acha que trabalho são coisas grandiosas. Como é que eu trabalho em casa? Pedir desculpa quando eu errei. Fazer silêncio quando alguém está me ofendendo. Dar o exemplo. Né? Que muitas vezes a gente fala para os filhos o que é para fazer e a gente não dá o exemplo. Ser o exemplo. Quando a gente está no trabalho, quando a gente é chefe, respeita quem está na hierarquia para baixo. Quando a gente é subalterno, respeita quem está na hierarquia acima. Quando a gente está no trânsito, né? O Haroldo conta uma vez que está saindo da palestra e ele toma uma fechada, fica bravo, e ele abre o vidro para querer xingar o moço, aí o filho dele fala assim, pai, e se o moço do lado tiver assistido sua palestra? Aí ele fala assim, aí o papai vai estar desmoralizado. Porque tudo que ele pregou na palestra, isso é reconhecer ser humano. Nós somos ainda imperfeitos. E é normal, no momento de invigilância, a gente fazer alguma coisa nesse sentido. E está tudo bem, a gente precisa aprender com aquela experiência. E aí eu retomo o controle da minha vida. Eu peço desculpa. E a gente segue. A gente não está aqui para ser perfeito, a gente ainda vai errar muito.
Nós somos seres perfectíveis. Isso não quer dizer que a gente não erra. Nós estamos a caminho e a gente precisa aprender com os erros, né? Então, aonde a gente estiver, a gente tenta executar o bem. Isso quer dizer que sempre eu vou fazer o bem? Não, várias vezes no dia eu vou errar. E eu preciso ter humildade para reconhecer que eu erro. Eu não sei quase nada. E que eu preciso das outras pessoas. E eu vou precisar de muita ajuda dos outros. E a gente tem que seguir, né? Então eles vão falar que quando eles vão para essa cidade universitária, para eles já era o máximo. Só que eles não estavam tendo nenhuma situação privilegiada. Eles estavam tendo um processo de trabalho, de estudo. E aí eles vão falar, olha só, a gente está apenas um degrau a mais do que o asilo hospitalar. A gente saiu do tratamento. Agora a gente vai começar a se educar. Para lá na frente a gente reencarnar. E lidar de novo com as nossas más tendências, com os impulsos suicidas e com todos os desafios que eles vão ter, né? Então aqui tem uma parte que eu acho bonita desse capítulo, em que eles vão estar falando das condições indispensáveis às lutas de aprendizado espiritual, que vai fazer com que a base sólida para a aquisição de valores pessoais no futuro. Tem uma passagem que Jesus fala da rocha, da areia. Isso serve para nós. A nossa casa está edificada sobre que terreno? Quando eu olho para o que eu tenho vivido hoje, para onde eu tenho voltado a minha energia, o meu tempo, para onde eu tenho priorizado, é a areia da matéria ou é a rocha espiritual? Jesus vai falar, aonde estará o seu tesouro, lá estará o seu coração. Quando a gente desencarna, a gente continua do mesmo jeito, alimentando as mesmas coisas, vivendo para as mesmas coisas que a gente elegeu como prioridade. E quanto mais materializado nós estamos, mais afastado das questões espirituais nós ficamos. Por isso que é tão comum em reunião mediúnica a gente atender um monte de espírito que nem sabe que desencarnou. Semana passada eu atendi um atleticano que infartou. Ele falou até o jogo que estava com os amigos. Eu não sei se ele teve mais dor quando ele descobriu que ele tinha desencarnado ou quando o atleta tinha perdido. Então você imagina que você vai desencarnar por um infarto por conta do futebol. Quando você desencarna, vai ter um monte de anjo lá para te ajudar. Como é que faz se você não se ajudou? E ele não estava preocupado de voltar para a vida, de ir para algum lugar, não. Eu queria saber do atleta. Falei, você já entendeu que você desencarnou? Vamos trabalhar outras coisas. O futebol já foi. Não, foi não. E vai ficar. Vai nos jogos. Vai atazanar os atleticanos. Até quando? Estava atazanando a família e falava assim, mas ninguém lá de casa está me escutando. Falei, será por quê? Vamos refletir junto. O que aconteceu? E qual que é o problema? Será que tem na ficha reencarnatória lá, seu fã número 1 do futebol, tal? Elegeu, a sua paixão ganhou um status de prioridade, não foi que Deus deu, foi que ele escolheu. O problema é que quando você elege essa prioridade, você põe outras questões em detrimento. Isso não vai ter efeito? Claro que vai. Mamãe fala assim para mim, meu filho é tudo para mim. E o filho desencarna. O que essa mãe tem? O filho não era tudo. Ela elegeu que o filho era tudo. Porque primeiro o filho é de Deus, não é dela. Ela está ali para tutelar o filho no tempo que Deus confia para aquele espírito. Mas o apego foi tão grande que ela desequilibrou os seus processos.
Quem ama, liberta. E os Espíritos falam para a gente que essa experiência material é uma prisão para o Espírito. Quando o Espírito desencarna em idade infantil, não é porque Deus fez isso. É que bom que aquele Espírito não precisa ficar aqui até os 90, 100 anos, e ele tinha uma conta menor para pagar. E ele retorna para o plano espiritual para continuar sua jornada. Porque a gente vê que está vivo aqui, que é o bom, morrer é o ruim. Quando que morrer é o ruim? Quando o compromisso que você tem de fazer em vida, você não cumpriu, aí é ruim, porque aí você vai sofrer. Mas quando você tem um compromisso e você retorna para o plano espiritual e cumpriu ele, é festa no céu, é alegria de voltar. Não é momento de tristeza. Então tem pessoas que quando desencarna, eu vou para o velório sorrindo. A pessoa ficou lá 70, 80 anos dedicando para o evangelho, para a caridade, para a harmonia da família, para o seu melhoramento íntimo. O que essa pessoa acontece quando ela retorna? Ela já está pronta para trabalhar, já está pronta para fazer coisa útil no plano espiritual. Vou ficar triste por quê? Eu tenho que ficar feliz porque ela está voltando para casa. A terra não é nossa casa. Nossa casa é o plano espiritual. A terra é um estágio de espíritos teimosos. Porque os espíritos mansos não precisam mais estarem aqui. Eles já têm um planeta mais suave para estar. Trabalhadores da última hora. Somos nós os rebeldes. Os que ainda estão fazendo pouco, que nós estamos acomodados. Então a gente precisa ter esse entendimento. O problema não é o morrer. O problema é não cumprir em vida material o que a gente se propôs a fazer. Para que a gente possa desencarnar em estado de tranquilidade e continuar a caminhada. Quando a gente vai para o capítulo 27, o título dele é Vinde a mim, vai falar que quando a gente fala de cristianismo, a gente vai ter, né, uma história do cristianismo ao longo dos milênios. Mas o que é o cristianismo? Quando a gente fala de cristianismo, é de buscar seguir Jesus. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de conduta. Jesus, ele não é uma religião. Jesus é um exemplo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele institui como nós devemos viver. Então, uma vez Gandhi, que não era da religião dos que se julgam cristãos, estava andando na Índia, chega um soldado inglês, olha para o Gandhi, dá um soco na face do Gandhi, ele cai no chão. Gandhi, com muita dificuldade, levanta, o soldado olha para ele de novo, dá outro soco na face de Gandhi e cai de novo no chão. O soldado olha para os olhos de Gandhi e pergunta: quem te ensinou a ser tão covarde assim? Gandhi olha nos olhos do soldado, olha no peito do soldado e fala: o homem que você carrega nos seus crucifixos. Então, aos olhos do mundo, aquele homem ele era cristão. Ele tinha uma religião, ia à igreja, seguia os costumes daquela igreja. Mas aos olhos de Deus, retribuir o mal com o bem. Isso que Jesus pregava. Não bata naquele que não tem a mesma fé que você. Percebe? Então, quando a gente está falando de cristianismo, nós estamos falando de conduta. Nós estamos falando de como você pensa, de como você sente e de como você age. Não é se faz campanha do quilo, se pega a hóstia no domingo, se vai ao templo, não. Como estão os seus pensamentos? Como estão suas emoções? Como estão suas atitudes? Quando você soma tudo isso, está mais próximo de Jesus ou afastado? A gente já tem uma média. Cristianismo é buscar alinhar o que a gente faz a Jesus. E Paulo faz isso para a gente. No final da caminhada ele fala: já não sou eu que vivo,
mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, os meus desejos já estão alinhados com o que Jesus espera que eu faça. Acabou o conflito. Se eu tiver na dúvida, eu faço o que Jesus propõe. Se eu quiser fazer diferente do que Jesus propõe, eu domo o meu desejo e faço o que Jesus propõe. Esse é o nosso objetivo. Mas precisa ter resistência moral. E a gente adquire isso fazendo um pouquinho de cada vez, né? Então a humanidade desconhece Deus por preferir as paixões. Nós elegemos as paixões. Hoje aqui o companheiro leu, questão 952, fala sobre o hábito. O que é o hábito? É uma construção que eu edifico ao longo do tempo. Quando esse hábito ele é bom, a gente chama de virtude. Quando esse hábito é nocivo, a gente chama de vício. Então, as paixões que nós temos, elas podem nos dirigir ou nós podemos domá-las. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as más tendências. É pelos esforços que nós empregamos em domar as nossas paixões que a gente vai crescendo. Então, muitas vezes, não é fazer o que eu quero. Muitas vezes é não fazer o que eu quero. Porque muitas vezes o que eu quero fazer me atrapalha. E aí, se eu já tenho consciência disso, é meu dever não fazer. Ah, mas é tão gostoso. Agora, depois a gente chora. E a gente precisa ter essa noção. Porque o hábito é isso. É o que eu estou construindo hoje. É o que eu estou alimentando hoje. E se a gente quer mudar, a gente precisa fazer diferente, né? Empolgados por esse curso atraente que tanto alívio nos trouxera, esquecíamos os dramas penosos, o desequilíbrio das paixões que nos haviam desgraçado. Esquecíamos a terra e dela só lembrávamos graças a outros estudos que alternadamente éramos conduzidos a experimentar. Para a eficiência da preparação, pois tínhamos aulas práticas para testemunhar a eficiência do aprendizado teórico, antes do que as provas reais de uma nova encarnação terrestre nos conferisse a palma da reabilitação. Então, esses cursos eram um movimento de alívio. Por que alívio? Porque na hora que estava elevando o pensamento para coisas mais sublimes, para coisas de conexão divina, eles não lembravam do suicídio, da dor, do remorso, da culpa. Então aquilo era um alívio. Mas basta ficar preso só nesse adquirir conhecimento? Não, você vai ter que lidar com o que você está aprendendo. E você vai ter que olhar para dentro e trazer aquele conhecimento que está te aliviando para onde está doendo. Por isso que a gente tem tanta dificuldade dessa reforma íntima que o Espiritismo fala tanto, porque dói. Dói eu reconhecer que eu ofendi alguém. Dói reconhecer que eu prejudiquei a vida de um outro ser humano. Dói reconhecer que eu fracassei numa tarefa. Dói reconhecer que eu quero fazer algo e não estou conseguindo. A gente precisa ter essa capacidade de avaliar os nossos fracassos para que a gente possa modificar o que a gente está fazendo para ter um resultado diferente. Por isso que aquela questão tão importante do Livro dos Espíritos fala para a gente passar em revista o nosso dia, as nossas ações, aonde a gente se perdeu, aonde a gente deixou de fazer o bem, aonde a gente se comprometeu, aonde a gente ofendeu, porque aquilo precisa de reparação. Eu fingir que não aconteceu, ou eu deixar para lá, não resolve a questão. E aí segue eles falando, seria difícil, ao final de 10 anos de internação no Instituto de Cidade Esperança, reconhecer em nós outros os vultos enfurecidos e trágicos do Vale Sinistro. Aqueles mentecaptos ridículos reproduzindo a cada instante o ato maléfico do suicídio e suas satânicas impressões. Então eles estão falando, eu já saí do Vale Tenebroso, eu já fui tratado no hospital,
Eu já tenho consciência dos meus atos. Agora eu vou me reerguer. Agora eu vou juntar material para me fortalecer. Para quê? Para eu voltar para uma nova experiência em condições de provações e expiações dolorosas. Que é doloroso. Aqui tem uma coisa que é importante para a gente passar. Quase sempre, quando a gente estava vendo esses capítulos, sempre tinha a oração. Eles dão um valor muito grande para a oração. Em tudo que eles vão fazer nas tarefas espirituais, a gente vê eles fazendo oração. Só que não é oração falada, é uma oração sentida. Então, quando a gente faz orações aqui, a maioria de nós não vê as questões espirituais envolvidas da oração. Mas lá no plano espiritual, eles estavam descrevendo o que acontecia durante as orações sentidas. Qual que é o processo? A gente vai aprender a orar orando. Parece óbvio, né? Mas se você pega um terço e reza 300 Pai Nosso e nada daquilo toca seu coração, aquilo não é oração. É reprodução de palavras. Porque a oração é falar com Deus o que está dentro do nosso coração. Se aquelas palavras não passam pelo meu coração, elas são palavras ao vento. Oração é falar com Deus o que está dentro, o que precisa de louvor, de graça, de pedido. Então esses espíritos, eles ensinam a gente o tempo inteiro como rezar. E eles falavam, não basta você pedir para Deus tirar a sua dor. Pede Deus para você ter força para aprender com a experiência dolorosa. Não basta fazer prece para Deus te abençoar se você não se abençoa. Ajuda-te, o céu te ajudará. Não adianta a gente achar que os espíritos vão fazer tudo e a gente não precisa fazer nada. E aí, nós vamos chegar, é 15 para as 9. E aí nós vamos chegar no capítulo 18, que é o Homem Conhece-te a ti mesmo. E aqui tem um caso que é bem importante da gente trazer, que é o caso de Amadeu. Amadeu era um espírito que estava nesse grupo de estudo. E o que vai acontecer? Eles estão começando um curso lá nessa universidade espiritual. E aí o professor chama uma pessoa, 200 alunos. Imagina que coisa mais... Nós vamos escrever, é bem agradável. 200 alunos. E aí o professor olha para um, escolhe um. Chama aqui, vem cá na frente. Aí pergunta, seu nome? Amadeu. Amadeu, o que aconteceu na sua vida? Aí numa postura vitimista ele fala assim, suicidei, mas eu era bancário, teve um problema, fui preso, acusado de roubo. Então fiquei preso, perdi a dignidade, minha mulher não aguentou, me abandonou. Quando eu estava preso, comecei a ter câncer na laringe, começou a corroer minha língua, e eu não consegui lidar com toda essa dor, cometi o suicídio. Aí você fala assim, nossa, né? Vamos acolher o irmão. O que o professor faz? Vai mostrar a realidade espiritual anterior do Amadeu. E avisa os alunos. Não é para julgar, não é para condenar. E o que eu vou mostrar aqui serve para todos vocês. Os outros 199 já estão assim, será que na próxima aula sou eu? Amadeu. Última reencarnação de Amadeu. Mercador de escravos. Batia, desrespeitava, violentava, matou uma criança escrava. O pai dessa criança ficou bravo. E foi falar com Amadeu. O que Amadeu fez? Cortou a língua desse escravo. Amadeu foi judiando dos escravos, foi ficando mais rico e algum dia morre, desencarna. Durante muitos anos, ele é perseguido pelos escravos que não conseguiram perdoar. E ele chega a um ponto
que ele perde a lucidez e fica doido, desconectado do plano espiritual. Muitos anos em sofrimento, ele é resgatado, adivinha por quem? Felício, o escravo que ele cortou a língua. Felício compreende aquele espírito, perdoa aquele espírito, faz intercessão à misericórdia divina e é autorizado a resgatar do vale tenebroso Amadeu. Leva Amadeu para o hospital. Amadeu, quando ele percebe isso que aconteceu, ele vai para o chão, começa a desesperar, gritar, berrar. Desgraçado, miserável que eu sou, deixe que eu volte para a terra, dai-me a miséria, Senhor, que de mim todos se afastem com asco, com nojo, porque vai nascer com câncer. Vai nascer com todas as situações que estava agravadas com as questões do suicídio. Então, diante daquela dor moral, ele promete tudo. E aí abre um portal de luz, aparece o espírito do escravo Felício, que na última encarnação de Amadeu tinha sido o pai dele. Ele não só resgatou Amadeu, como ele foi pai dele nessa última encarnação. Então, olha quanto cuidado que ele teve e se perdeu. O que quer dizer? Vai ter mais chance, mas vai ter sofrimento. Então, quando a gente fala desses processos do suicídio, o grande problema é o quê? Vai ter chance, mas é doloroso. Então, vamos evitar, porque a gente já tem muita dor para a gente pagar, para a gente acertar. Então, aquilo que a gente pode evitar, vamos evitar, né? E aí, o instrutor vai falar com Amadeu. É bem certo que o vosso retorno às reencarnações expiatórias, uma vez que é esse um ensejo abençoado para a remissão dos culpados. Reencarnação é esse processo. Reconciliar com desafetos, desenvolver virtudes, expiar os equívocos e trabalhar no bem. Outra vez a pobreza, o câncer, o perjúrio, a mentira, agravados agora com os indefiníveis males acumulados pelo suicídio. Então, quando a gente traz essa experiência de Amadeu, isso reflete muito em nós. Porque às vezes pergunta assim, por que hoje eu não enxergo? Por que eu estou na cadeira de roda? Por que eu tenho câncer? Por que eu não consigo dinheiro? Por que eu não dou certo com a minha esposa? Por que isso? Por que aquilo? O que eu estou fazendo para viver melhor com a minha esposa? Como que eu estou lidando com a doença? Calmo e sereno ou revoltado? Pedindo que Deus me dê força ou que Deus afaste de mim a doença? Como que eu estou lidando com as dificuldades? Mostra muito se eu estou aprendendo ou não. Toda vez que diante de uma dificuldade eu tiver desesperado, revoltado, raivoso, desequilibrado, eu estou numa postura que não é a postura que Jesus convida. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tem pessoas que estão achando que Deus está oferecendo lotes no céu. Bem-aventurados os mansos, porque eles serão senhores de si mesmo, do seu solo íntimo. Quando eu me domino, eu não sou escravo dos meus desejos. Para que nós tenhamos condição de evoluir, a gente precisa se controlar. Né? E diante das dificuldades, e todos nós vamos ter dificuldades. Quando as pessoas falam que não tem dificuldade, você só ainda não encontrou, então. Porque está tudo aí. Para quem quiser ver, vai estar aí. Porque aqui é planeta de prova e expiação, não é planeta feliz. Aqui é lugar de luta. E luta árdua. Mas que quem sai daqui e aprendeu com a experiência, sai bem. Né? Para a gente fechar aqui, só uma questão que é importante em relação ao suicídio.
Toda vez que a gente fala de suicídio fora da casa espírita, a gente precisa divulgar informação sobre o suicídio. A gente precisa levar conhecimento. A gente precisa buscar ajuda. Quando uma pessoa fala com você que ela está com ideias suicidas, que ela quer se matar, que ela está cansada, que ela não aguenta mais, ela está falando com você assim, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que eu faço, Cícero. Busca ajuda para a pessoa, né? E a gente tem vários lugares para fazer isso. Então, nós temos fatores de risco para o suicídio. Doenças psíquicas é disparado a mais grave. Presença de ideias suicidas, antecedentes pessoais ou familiares de comportamento suicida. Falta de apoio familiar e social, maus tratos físicos ou psicológicos. São as maiores causas do suicídio. Mas disparado a doença psíquica é a mais grave. Por isso que todo mundo que passa por síndrome do pânico, crise de ansiedade, estresse, depressão, todas essas doenças, todos esses problemas, precisa de acompanhamento psiquiátrico, precisa de terapia. Casa espírita é apoio. Médico psiquiatra fica 10 anos, 15 anos, 20 anos estudando para auxiliar o processo. Terapeuta, mesma coisa. A casa espírita é excepcional como apoio. Mas se a pessoa precisa ou não de remédio, não é o mentor, não é a casa, é o médico que estudou para isso. Então, nós precisamos ter esse movimento. Psiquiatra é o médico que está lá para ajudar. Se ele faz coisa errada, ele está criando conta para ele. Né? Nós precisamos estar em paz com o que depende da gente fazer. Tá? Para a gente fechar na questão do centro espírita, prece, passe, estudo, trabalho no bem, diálogo fraterno, esclarecimento doutrinário aos espíritos obsessores, né? São situações que são importantíssimas. Mas quando a gente fala de suicídio e de transtornos psíquicos, sempre a gente precisa orientar a pessoa a buscar médico e psicólogo, né? Porque aí eles vão trabalhar aquela parte e a gente no centro espírita trabalha a nossa. Cada um trabalhando aonde pode ajudar, tá bom? Gente, obrigado. O tempo da gente poder conversar um pouquinho. Obrigado pelo convite da casa, que a gente possa aproveitar mais um pouco do Toninho, tá bom? Obrigado aí. Tá. Não, eu já ia faltar. Toninho, pode sentar. Pode tomar sua água. Cícero, pode ficar aqui. Aonde? Pode ficar aí. Pode tomar uma gorindada. Não, peraí, eu vou falar com você. Nós vamos agradecer o Cícero por trazer a nós essas reflexões importantíssimas. E eu tenho um cheque para lhe entregar, Cícero. E você vai descontar esse cheque no plano espiritual, como um agradecimento por ter aceito esse convite e por trazer a nós reflexões importantíssimas dentro dessa obra maravilhosa. Muito obrigado. Vou dar um abraço a você. Muito obrigado.